Olá, mamães, tudo bem com vocês? Eu vou dar seguimento ao vídeo sobre os níveis, né, de autismo. Agora a gente vai entrar no nível 2, que é o autista que todo mundo chama de moderado. Para quem não sabe, eu sou a Luísa, sou mãe do Rafael, que é um autista moderado de 3 anos. E por que ele é moderado, né, gente? Porque ele não fala. Ele não tem autonomia, ele não come sozinho, e não é só porque ele não come sozinho, é porque ele precisa de apoio para tudo. Eu tenho que dar banho, eu que tenho que escovar os dentes, eu que tenho que pôr ele para dormir. Então, assim, como que ele vai ser um autista nível 1, né? Se ele tem que ter um apoio substancial. Eu quero que vocês entendam um pouquinho mais sobre isso. O autista nível 2, eles precisam de mais suporte nas questões do dia a dia. Eles podem se comunicar verbalmente ou não, tá? Então entraria aí que tem pessoas que me chamam lá no Instagram e falam: "Ah, mas o meu filho fala". Mas às vezes até pode ser uma ecolalia. E a ecolalia, se a pessoa não se comunica verbalmente, ela já entraria aqui no nível moderado. Ela não entraria no nível 1 só porque ela fala, tá? É todo um sistema de suporte, por isso os níveis 1, 2 e 3. Ele pode já estar também falando frases simples, mas também não falando, porque se ele falar muito bem, se ele se comunicar muito bem, ele entraria no nível 1. Então, aqui ele poderia falar algumas frases, pedir água, fazer uma comunicação com certeza, mas não tanto e não tendo tanta habilidade nessa fala. Ele já tem que estar apontando, ele já tem que estar pegando na tua mão para mostrar o que ele quer, se ele não fala verbalmente. Ele já tem que estar entregando os cards, os packs, fazendo as trocas de figura para se comunicar. Ele já tem que saber, pelo menos, que a gente deve se comunicar. Então, ele teria que estar dando tchau, né? Prestando um pouco mais de atenção. Ele já vocaliza algo a mais. 30 a 40% do espectro é um autista moderado. Lembrando que com muita terapia eles podem sair sim do autismo moderado e ir para o leve, ou sem terapia eles podem ir para o severo. Aqui já se encaixa a deficiência intelectual, claro que não é em todos, são 30 a 40% então desse espectro. Alguns vão ter, né, essa deficiência associada aqui no autismo, um QI abaixo de 70 pontos. E por isso que eles têm mais dificuldade na hora de ensinar alguma coisa para eles. Geralmente eles vão precisar de uma assistente terapêutica na escola, um material também possivelmente adaptado. Eles vão precisar desse apoio escolar. Não são todos, mas a maioria vai precisar. Porque se eles não precisarem nada de apoio, eles já vão de repente estar caminhando pelo autismo, pelo espectro do autismo leve. As estereotipias também é muito maior no autista já moderado. No leve, eles têm também estereotipias, mas são mais leves. E aqui no moderado, as estereotipias elas sobrepõem o aprendizado. Às vezes eles vão ficar estereotipando a maior parte do tempo. Isso não é a maior parte do dia, mas a maior parte do tempo eles vão querer correr de um lado para o outro, ou pular, ou balançar as mãos para fugir, às vezes, de demanda. Então, eles vão acabar aprendendo menos. Eles podem também não fazer tanto contato visual, ser um contato visual pobre. Sendo mais grave os sintomas e as características do autismo nesse nível. Como o meu filho, às vezes a pessoa vem para me contar: "Ah, meu filho é quase um neurotípico". Daí eu pergunto: "Ah, mas por quê?", né? Porque eu tenho curiosidade de saber por que vai se enquadrar no neurotípico, sendo que a criança é atípica, né? Eu não sei por que os pais têm tanto medo de falar que seu filho é autista e ainda mais lutar para ele ser neurotípico, né? Isso, assim, realmente eu ainda vou demorar um tempo para entender. Eles podem precisar de mais suporte para participar de brincadeiras. Eles precisam de suporte para atividades sociais, então tu tem que dar aquele empurrão, tem que ensinar como faz a brincadeira, tem que mostrar várias vezes para eles entenderem melhor o contexto, e às vezes eles não vão entender quando eles são muito novos. Eu acredito que sim, com o tempo e bastante terapias, eles aprendam e consigam chegar muito longe. Eles têm muito atraso comparado a uma criança da mesma idade, comparado com os pares, né?
que são crianças da mesma idade que ele. Então ele tem que correr atrás desse prejuízo. Por isso, várias e várias horas de terapia para ele alcançar, né, a criança neurotípica. Eu não gosto muito de pensar assim, porque eu acho uma corrida muito desleal, né? A criança neurotípica, ela não faz esforço nenhum, né, para ser o que ela vai lá e aprende. E já o autista nível 2, ele tem que fazer muita terapia para chegar próximo. Então não é uma comparação, tá, pessoal? É só um direcionamento para vocês entenderem os níveis. Eles têm interação com as crianças, mas é muito pobre. Eles não sabem o que fazer, como fazer, em dar continuidade nas brincadeiras, em dar continuidade nas comunicações. Então eles precisam desse suporte para que isso ocorra, né? O meu filho, ele quer estar junto com as outras crianças, mas ele não sabe o que fazer com elas. Então ele dá risada, ele corre, mas ele não sabe ali interagir ainda. Pode interagir em algumas ocasiões e em outras ele realmente não interagir, né? Pode ser que num parquinho ali ele fique com as outras crianças e pode ser que de repente tu vai numa festinha e ele queira não interagir. Isso é do nível 2. Mas com muita terapia intensiva, aba, né, com várias horas, com vários suportes, ele pode sim caminhar no espectro e sair do moderado para o leve. Mas, cuidado, pessoal, se ele tem deficiência intelectual, ele não vai poder fazer esse caminhar tão fácil assim para o leve, porque no leve não tem deficiência intelectual associada. Ele consegue também, né, tolerar as mudanças. Por exemplo, a gente está num parquinho ali, com alguma negociação, eu consigo tirar o Rafael dali sem chorar. Então, isso é do nível 2, né? Porque o nível 13 tu já não conseguiria assim tão fácil, tem muita frustração envolvida. Às vezes, até com apoio, com suporte visual, tu consegue fazer eles entenderem mais rápido o que acontece nas mudanças bruscas assim de rotina. Tu bota ali o suporte e explica para ele, ele consegue entender melhor. Isso também pode acontecer até no nível 1, né, da pessoa ter um suporte visual, porque a maioria dos autistas gostam desses suportes. Então, se vocês ainda não fazem uso dos PECs ou às vezes um aplicativo também, vocês fazem uso, que fica muito mais fácil para o autista viver, né, em sociedade para entender o que se passa. Eles podem também não expressar, né, as suas emoções na fala, às vezes uma fala um pouco robotizada quando falam, e às vezes as expressões sociais também deles, eles também não conseguem fazer tão bem. Eles têm mais comportamento disruptivo, e não conseguem falar, não conseguem se expressar direito, acabam sendo heteroagressivos, se batem, ou às vezes batem sendo agressivo com os próprios pais ou parentes. Então, assim, a agressividade no nível 2 tem bastante. Mas lembrando que a agressividade, ela não é sintoma de autismo, tá? Então, para um autista o meu filho não é heteroagressivo ou ele não tem também agressividade, mas ele pode vir a ter por ausência da fala, né? Por não saber se comunicar. Imagina tu não conseguir se comunicar, tu fica nervosa, ansiosa e pode vir sim a agressividade nesse momento. Ele pode não gostar também de mudar de atividade, pode ter um super foco um pouco maior em alguns brinquedos, tu vai tirar da mão. De toda criança é um problema, mas no autista é um pouco maior, às vezes eles vão fazer uma birra muito grande, eles não vão conseguir lidar tão bem com essas mudanças de atividades ou algo do tipo. O autista nível 2, com muito tratamento, com muitas horas, ele ainda pode ficar no nível mediano. Ele pode nunca ter um alto funcionamento ou saber tudo sobre as ADVs, que é atividades da vida diária, né, que ele já deveria saber. Às vezes eles não conseguem, né, fazer tudo que a gente acha que eles deveriam fazer. Por falta, às vezes, do QI ser abaixo da média, às vezes até o QI é preservado, mas tem que ter muita insistência para eles aprenderem. Isso dificulta muito eles entrarem para a sociedade. Mas com muito esforço, empenho, dinheiro, né, e dedicação, eles talvez consigam sim chegar próximo, né, ao que a gente, pais, gostaria que acontecesse com eles. Então, até o próximo vídeo, que eu vou falar sobre o nível 3, que é o autismo mais grave do espectro. E se vocês tiverem alguma dúvida, comentem aqui embaixo. Até logo!